Tudo começa quando Will acorda e descobre que é um bebê em outro mundo. Enquanto espera ver seus novos pais, 3 seres mortos-vivos, Mary, Blood e Gus, o cercam, e ele começa a chorar, achando que é seu jantar. Para sua surpresa, Mary o mima e diz coisas doces que o acalmam. A partir daí, os novos pais de Will cuidam dele até que ele tenha idade para parar de beber leite direto da fonte. Um dia, Blood diz que é hora de aprender a caçar, mas Will não gosta da ideia, pois não gosta de tirar vidas, então Gus recomenda ensinar-lhe magia básica para se proteger. No fundo, Will sabe que seus pais guardam muitos segredos, como por que são os únicos no assentamento e por que não há humanos. Mas ele não se importa, pois não contou a eles que é uma criança com memórias de sua vida passada. Com o tempo, Will começa seu treinamento. Blood o ensina a lutar, Gus a usar magia e Mary narra histórias sobre este mundo. Durante uma das lições de Mary, ela revela que já foi humana, junto com Gus e Blood. Após morrerem, fizeram um pacto com o deus dos mortos-vivos e se tornaram seres imortais. Mas esse ato os tornou traidores dos deuses virtuosos que adoravam. Ouvir essa história faz o Will sentir pena de Mary e dos outros, então ele promete ficar mais forte para proteger quem ama. Um tempo depois, Will enfrenta Blood num treino de combate. Antes de começarem, Will treme, pois sabe que não aguenta um golpe de Blood, então Gus o lembra de seu treino de magia. No início da luta, Will mal desvia de um ataque surpresa de Blood, invocando um feitiço que lhe dá um impulso de velocidade. Com isso, ele evade os golpes e consegue lançar feitiços para desacelerar Blood. Mas sua habilidade de Flash não é suficiente, pois Blood se liberta facilmente e vence. Apesar da derrota, Blood elogia Will e o incentiva a aprender e ficar mais forte. Mais tarde, Blood promete contar a verdade sobre suas origens quando ele for maduro. Will fica ansioso e abraça Blood por ser um bom pai. Dias depois, Will vê Mary indo ao templo orar e fica curioso, pois foi avisado para nunca entrar lá quando ela estivesse rezando. Após o treino, ele se esgueira para ver o que Mary faz, mas fica chocado ao encontrá-la ajoelhada em chamas. Imediatamente tenta salvá-la, mas se queima e desmaia. Ao acordar, Mary chora ao seu lado, achando que sua condição é culpa dela, e poderia ter sido evitada se tivesse contado a verdade sobre o templo. Quando Blood pergunta por que ele espionava Mary, Will explica que queria descobrir a verdade, mas isso irrita Blood, que já havia prometido contar a verdade. No entanto, ele elogia Will por tentar salvar Mary, dizendo que está se tornando um homem. Gus intervém e explica que o pão é um presente da deusa Mãe Terra, e Mary se queima ao orar a ela por ter traído a deusa ao ser morta-viva. Will sente pena pensando que Mary vai tão longe para conseguir pão para ele, mas ela garante que orava a deusa antes mesmo de conhecê-lo. Dias se passam e Will começa a orar no templo todos os dias. Ele faz isso por 5 anos, seguindo Mary. Ela promete suas refeições favoritas à noite. No dia seguinte, Will continua as lições com Gus, mas nota que as aulas ficaram mais difíceis. Após Gus, ele encontra Blood para treinar combate. Dessa vez enfrenta um monstro morto-vivo de baixo nível. A princípio, Will tem medo de lutar, mas quando ataca, ele contra-ataca com um golpe forte que mata o monstro. Blood fica chocado que Will o derrubou com um golpe, mas não comenta. Como Will ficou mais forte, Blood decide levá-lo às ruínas da cidade, onde há uma passagem secreta subterrânea. Após uma distância subterrânea, Blood diz a Will para escapar do túnel sem morrer. Will pensa que é brincadeira até que pisca e Blood some. Enquanto navega com magia de luz, ele nota 2 esqueletos mortos-vivos vindo atrás e os derrota. Pouco depois, ele encontra um morto-vivo de alto nível e hesita em atacar, mas reúne coragem e o derrota facilmente com um contra-ataque, embora sua espada seja destruída. Com o monstro vencido, Will pega sua arma para substituir a perdida e percebe que ela é imbuída de magia. Depois disso, Will continua andando pelo túnel, tentando desesperadamente achar uma saída. De repente, ele sente uma corrente de vento atrás dele. Ele se vira e vê Gus. Achando que tudo está bem, Will se aproxima de Gus para perguntar a saída do túnel, mas percebe algo errado. Gus o encara como se fosse sua refeição. Ao tentar perguntar o que acontece, Gus ativa um círculo mágico que invoca um golem de terra, que ataca Will. Após desviar do primeiro golpe, Will percebe que Gus não está brincando e terá que lutar para sobreviver. Com isso em mente, ele mira no ponto fraco do golem e o derrota com sua nova lança mágica. Enquanto tenta recuperar o fôlego, Gus atira uma pedra pesada em seu rosto e Will desvia por pouco. Vendo que seu rosto bonito pode ser desfigurado, Will começa a correr para salvar sua vida. Então Gus ativa vários feitiços para tentar atrasá-lo. Correndo, Will pensa que sua nova lança mágica pode funcionar em Gus. Ele se vira e começa a correr na direção de Gus para acabar com ele de verdade. Infelizmente, ele para no último minuto, pois não consegue acabar com um dos que o criaram. Sentindo-se mal, Will se ajoelha e assume que Gus deve ter um bom motivo para querê-lo morto. Mas ele não acredita, pois se Gus realmente o quisesse morto, ele não duraria 5 segundos na batalha.
Ele começa a chorar por não conseguir esfaquear Gus, então larga a arma e pede a Gus que sua morte seja indolor. De repente, Gus muda de avô mago assustador para um palhaço, e diz que seu pequeno ato foi uma lição para Will. Embora admita que foi longe demais, ele elogia Will por lutar bem e lhe dá um tapinha na cabeça. No fundo, Will acha chocante que Gus esteja tratando isso como uma lição, mas o faz perceber que há mais sobre essa cidade, sua nova família e sua história do que ele já sabe. Algumas horas depois, Will retorna com Gus e é elogiado por Bloody Mary por conseguir uma lança mágica. Gus aponta que ela tem texto mágico gravado e se oferece para ensinar Will sobre avaliação. Will concorda e está ansioso para aprender, mas percebe que Gus não disse nada sobre o incidente no túnel, por isso ele também não contou nada a Mary ou Blood. No dia seguinte, Will completa sua aula de avaliação com Gus e decide testar as habilidades de sua lança mágica. Enquanto faz isso, ele nota que a lança pode emitir magia de luz, e também que pode crescer e encurtar como o osso mais longo do seu corpo. No dia seguinte, Will retorna à cidade em ruínas para saquear armas e armaduras. Em certo nível, ele é cercado por monstros mortos-vivos, mas graças ao seu treinamento, os derrota facilmente. Quando termina, volta para casa para a aula de Gus e percebe que aprendeu tudo nos livros disponíveis. Como resultado, Gus envia Will ao túnel subterrâneo para procurar moedas, alegando que quer ensinar algo muito importante. Algumas horas depois, Will retorna com um saco cheio de moedas, apenas para se decepcionar ao perceber que Gus quer usá-las para jogar. Quando Will o confronta, o velho o convence a jogar, mas Blood vence facilmente a primeira rodada. Quando estão prestes a começar a segunda rodada, Mary entra e os pega em flagrante. Gus começa a se contorcer, dizendo que estava apenas ensinando a Will os perigos do jogo. Apesar disso, Mary os manda ajoelhar e lhes dá uma palestra de 3 horas sobre como o jogo causa câncer. Alguns dias depois, Gus encontra Will e o informa que ele atingirá a maioridade em breve, e Blood logo o desafiará para um duelo para marcar o início de sua masculinidade. Will reconhece e promete tentar o seu melhor para vencer o duelo, mas Gus o aconselha a perder a luta de propósito de forma que Blood não perceba. Quando Will pergunta por quê, Gus se recusa a dizer algo, e isso irrita Will porque ele sempre é deixado de fora. Ele assume que Gus não confia nele o suficiente e sai, prometendo vencer o duelo a todo custo. Mais tarde, Will está no templo se preparando para orar quando Mary aparece para falar com ele. Ela revela que ele precisará fazer um juramento a um dos deuses após seu ritual de maioridade. Então Will pergunta qual deus ela recomendaria. Mary diz Volt, referindo-se ao deus da justiça e do relâmpago. Mas isso surpreende Will porque ele sabe que Mary adora a deusa mãe da terra, Mater, enquanto Gus e Blood adoram deuses diferentes. Blood o interrompe e diz que não importa qual deus alguém escolha, mas o importante é o que um seguidor jura ao seu deus. Ele revela que quanto mais forte o voto, mais fácil é obter poder, mas a pessoa provavelmente sofrerá muitas dificuldades em troca. Na semana seguinte, após o treino, Blood aparece com bebida e o convence a tomar uns goles, dizendo que é coisa de homem. Will gosta da ideia e começa a beber com Blood, mas em poucos minutos, Will fica completamente bêbado. Bêbados, Blood tem a ideia louca de espiar Mary com Will enquanto ela se troca. Will topa, pois faz mais de uma década que não vê seios, mas ao chegar à porta de Mary, ele se empolga demais e se entrega. Ao vê-lo, Mary se cobre rapidamente e logo percebe que ele está bêbado. Na manhã seguinte, Will acorda com uma marca de tapa no rosto e admite que mereceu. Ele também nota que sua voz está mudando e que sua cueca fica úmida ao acordar ultimamente. Envergonhado, ele se esconde para se limpar, mas Blood o encontra e cai na gargalhada. Alguns dias se passam e é hora de Will enfrentar Blood em um duelo. Antes da luta, Mary ajuda Will com sua armadura, então Will promete vencer a luta a todo custo. Depois, Will chega ao campo de batalha. Blood explica as regras e ergue a arma. A batalha começa, Will tenta um golpe, mas Blood bloqueia e o domina com força. Will bloqueia, mas sabe que está perdido se levar um golpe. Então, pensa em um jeito de desferir um golpe decisivo. Tendo uma ideia, ele avança contra Blood em velocidade máxima e consegue mudar sua trajetória no ar, o que confunde Blood. Com isso, Will derruba Blood e consegue esfaqueá-lo de lado, mas isso não impede Blood de afastá-lo. Will tenta se recuperar, mas Blood já está sobre ele com a espada. Will desiste, Blood comemora, mas Mary grita com ele por lutar sujo, usando a costela para prender a espada de Will. Blood se defende, dizendo que é um morto-vivo e pode usar qualquer parte do corpo. Após a discussão, Blood elogia Will pela luta e lhe entrega uma arma lendária para sua independência. Ele explica que é uma lâmina demoníaca capaz de derrotar um deus em forma humana, e se usada para cortar um ser vivo, o portador recupera sua força vital. Blood alerta Will para não usar a arma descuidadamente, pois ela pode torná-lo dependente. Depois, Blood se oferece para contar a história da lâmina demoníaca e tudo o que ele queria saber. Há 200 anos, os Reis Demônios lideraram um exército para invadir o continente humano de Southmark. Isso ativou Yltrite, deus da tirania,
e Stagnate, deus dos mortos-vivos globalmente. Os deuses bons gastaram muita força para defender a humanidade. Mesmo assim, o Rei Demônio causou estragos no continente, famoso por transformar seu sangue em soldados. Ele usava a arma de Will, e era chamado de Rei Demônio por sua crueldade. A cidade de Will, um centro vital de transporte, foi destruída pelas forças do Rei Demônio. Com a destruição do continente no clímax, Gus sugeriu ser a hora de derrotá-lo. Will se choca, não crendo que o Rei Demônio pudesse morrer. Ele pensa que Gus tentava localizá-lo nos túneis para roubar sua lâmina e o tornar vulnerável, e que Mary curava Gus e o Rei Demônio para impedir que ele criasse mais demônios, para que Blood roubasse a lâmina e a usasse. Blood diz que não foi assim, pois não derrotou o Rei Demônio. Mary conta que Gus usou seu intelecto para achar uma forma de derrotá-lo, mas falhou quando o Rei Demônio revelou sua natureza. Um guerreiro hediondo e grotesco. Blood enfrentou o Rei Demônio. Sua habilidade com a espada não era nada perto dele, e ele perdeu. Blood se pergunta o que faltou na luta e o magoa não ter outro desafio, pois como morto-vivo, não pode crescer ou evoluir. Mary e Gus, incapazes de derrotar o Rei Demônio, o selaram sob a terra de Will. Durante o ritual, Stagnate desceu em forma de semidemônio e ofereceu um acordo à equipe de Blood. Não querendo o Rei Demônio à solta, prometeu imortalidade se o seguissem, e livrar a cidade de todos os demônios. Sem nada a perder, Blood, Mary e Gus aceitaram o acordo. Desde então, guardam o selo do Rei Supremo como os mortos-vivos mais poderosos. 200 anos se passaram, e a equipe de Blood cumpriu seu dever, mas estavam desconectados do mundo humano. Blood até pensou que os humanos tinham sido exterminados, até que demônios trouxeram Will, bebê, para usá-lo como sacrifício e quebrar o selo do Rei Supremo. Ouvindo isso, Will percebe por que Blood estava cético em contar a verdade sobre suas origens, e é grato por ele contar agora. Ele descobre que Blood e Mary discutiram com Gus sobre adotá-lo. Embora Gus fosse contra, Mary e Blood decidiram criar Will como seu próprio filho. Mary também acha estranho que demônios trouxessem uma criança humana, e pensa que deve haver uma pequena vila humana por perto. Com isso, Will percebe que seus pais o treinavam para se juntar a outros humanos no mundo exterior. Mary diz para ele fazer o bem e orar sempre, enquanto Blood diz para não esquecer seus ensinamentos. Ele elogia Will como o melhor aluno que poderia desejar, mas essas falas fazem Will sentir que estão se despedindo para sempre. De repente, Stagnate aparece no céu e informa aos pais de Will que perderam o apego. Pelo contrato, ele precisará das almas deles. Will luta para se mover, pois a magia de Stagnate é forte, mas Gus aparece para enfrentá-lo. Enquanto Stagnate conjura um feitiço, Gus desafia as leis do anime, atacando-o no meio do encantamento, usando correntes para prendê-lo. Com Stagnate contido, Gus ativa um feitiço explosivo que o apaga deste reino. Enquanto a fumaça se dissipa, Gus vê a expressão chocada de Will e tenta animá-lo. Mary e Blood se juntam para acalmar Will. Mas antes que percebam, Stagnate surge atrás de Gus e desfere um golpe mortal, deixando-o inútil. Após derrubar Mary e Blood, ele elogia Gus por ser um grande feiticeiro, pois quase o derrotou, mas promete não acabar com Gus ainda, pois não perdeu o apego. Jogando Gus no chão, ele vai ao encontro de Will, cujo coração bate na velocidade da luz. Ele explica que Gus e os outros fizeram contratos com ele. Se perdessem o apego ao Rei Supremo, seriam seus servos. Ouvindo isso, Will percebe que ele é a razão pela qual seus pais perderam o apego. E isso o machuca, pois ele queria viver agora que teve uma segunda chance. Enquanto chora, Stagnate pede para ele se juntar ao seu exército, prometendo deixá-lo viver com Blood e os outros pelo tempo que quiser. Ele dá a Will até o dia seguinte para decidir, e então desaparece no ar. Mais tarde, Will deita seus pais inconscientes na casa e percebe que Gus queria que ele perdesse sua luta com Blood de propósito para que Blood não perdesse o apego ao Rei Supremo. Ele também percebe que Gus tentava matá-lo no túnel para evitar isso. E isso o comove às lágrimas, pois ele viveu a vida fácil, sem se importar com o que acontece. Após chorar a noite toda, ele acorda no dia seguinte e fica chocado que seus pais estão vivos e bem. Blood diz para ele não se sentir mal, pois seu contrato com Stagnate é responsabilidade dele. Ele elogia Gus por ter enfrentado Stagnate e oferece um plano para derrotá-lo quando ele retornar. Will, porém, pensa que Blood está fingindo felicidade, então ele decide contar a verdade sobre sua vida passada. Primeiro, ele lembra da vida anterior e admite que era um garoto inútil. Pensou que, ao renascer, viveria a vida corretamente, mas agora acredita que tem sido um fardo para seus novos pais. Quando ele começa, Mary o esbofeteia e diz para ele se recompor, pois não suporta vê-lo se machucar. Ela o faz cair na real, lembrando-o de que ele é um homem e precisará enfrentar seus problemas como tal. Horas depois, Will vai ao templo e ora aos deuses para protegê-lo e conceder-lhe força. Quando termina, ele vai ao encontro de Stagnate nos campos, que espera saber se Will considerou sua oferta. Para seu choque, Will lhe diz não na cara e Stagnate percebe que Will não irá sem lutar. Como Will é um mero humano, Stagnate invoca esqueletos mortos-vivos para ele lutar e ver se é digno de seu tempo.
Apesar de cercado, Will avança contra os esqueletos com sua lança mágica e os derruba um por um, como se não fossem nada. Ao notar um morto-vivo ativando um feitiço, ele lança um buff de velocidade em si e ataca o esqueleto e mais 5 mortos-vivos azarados. Vendo isso, Stagnate percebe que Will tem potencial. Então ele ordena a Horda que pare e pede a Will para se juntar a ele. Diz que gosta da coragem de Will, prometendo torná-lo um poderoso general em seu exército. Ele será imortal e viverá com os pais pela eternidade. Por um segundo, Will percebe que Stagnate não está brincando. Ele anda para beber o sangue e selar o contrato. No último minuto, Will revela a lâmina demoníaca de Blood e a usa para atacar Stagnate de surpresa. Antes de acabar com ele, é mordido pela cobra de Stagnate e desmaia. Ao acordar, se vê num plano astral e pensa que pode estar morto, pois já esteve ali. Ao olhar para trás e ver um ser, percebe que é a deusa da luz, Gracefield. Ele já a havia encontrado antes quando morreu pela primeira vez. Gracefield quer saber por que Will rejeitou a oferta de Stagnate. Will então responde, recapitulando sua vida. Naquela época ele era um recluso. Sempre que algo o abatia, não o enfrentava. Vivia como se apenas existisse e não ousava fazer nada por si, pois pensava que sua existência era um fardo. Como essa memória permaneceu após a morte, ele decidiu viver uma boa vida, na esperança de corrigir seus erros e morrer bem. Ele diz a Gracefield que aceitar a oferta de Stagnate significa renunciar à morte e viver para sempre, o que não seria diferente de sua vida anterior. Ele quer viver e morrer com sua nova família e protegê-los. Gracefield faz o Will jurar manter sua decisão de viver uma boa vida e morrer bem, em troca de sua bênção. Com isso resolvido, Gracefield se torna sua divindade guardiã e sua alma volta ao corpo. Ao recuperar a consciência, Will ora a Gracefield. Stagnate o zomba, dizendo que a bênção de um deus é inútil. Antes que perceba, o corpo de Will brilha com magia e Stagnate entra em pânico, pois Will obteve a proteção divina de Gracefield. Apesar disso, ele promete a Will uma morte certa e envia sua horda. Vendo-o cercá-lo, Will imbui sua arma com magia de luz e desfere um golpe que aniquila todos os soldados. Com os mortos-vivos eliminados, Will foca em Stagnate, mas ele some. Gracefield aparece e o aponta para casa. Ele percebe que Stagnate está atrás de seus pais. Imediatamente, ele usa seu aumento de velocidade e corre para o templo, querendo chegar a tempo de salvá-los. Will corre de volta ao templo com medo de que Stagnate queira sua família. Ao chegar, ele fica chocado. Stagnate está prestes a tomar a alma de Blood. Correndo para detê-lo, ele sente que é tarde demais, pois Stagnate está a centímetros do rosto de Blood. De repente, um raio atinge Stagnate, pegando todos de surpresa. Eles olham para cima e descobrem que é Mater, a mãe de Mary, o que a deixa chocada. Will finalmente percebe que Mary havia sido perdoada e que sua mãe nunca a ressentiu. Mary não buscou perdão. A mãe a observou e esperou que ela se perdoasse, pois nenhuma boa mãe pune os filhos. Will usa a distração para invocar o poder da tocha divina de Gracefield e guiar a alma de Stagnate ao ciclo de vida e morte. Sabendo a teimosia de Stagnate, ele o distrai ao invocar seu poder para atrasar o ciclo. Isso dá a Blood a chance de atacá-lo por trás, e Will espelha o feitiço de Gus para atacá-lo várias vezes até eliminá-lo. Após a batalha, Blood e Mary se aproximam de Will para elogiá-lo. Gus também o elogia e Will se sente aliviado por protegê-los, abraçando Mary. Blood logo interrompe seus pensamentos, declarando uma festa para celebrar a vitória de Will. Gus oferece trazer uma bebida de séculos atrás. Will mostra interesse na bebida, mas Mary o avisa para não se embebedar, evitando o que houve da última vez, pois ela não mostrará misericórdia. Will concorda. Gus vai buscar a bebida. Mary e Blood se levantam, mas suas pernas ficam presas ao chão. O contrato de não morte foi quebrado com a morte de Stagnate, e seus corpos físicos retornam ao ciclo natural. Blood diz a Will que é o fim para ele e Mary, mas Will chora, não querendo que eles se vão. Eles tentam animá-lo, mas ele está com o coração partido. Lamenta a falta dos momentos que compartilharam, como planeja mostrar-lhes filhos e netos, e implora para que não se vão. Blood o anima, dizendo para fazer amigos e conquistar garotas bonitas. Mary o encoraja a sempre mostrar amor aos outros. Will abraça Mary e observa suas almas deixarem seus corpos, enquanto o aconselham. Ele grava suas imagens e conselhos em seu coração, para nunca esquecê-los. Gus volta com a bebida e todos celebram sua vitória e maioridade. Na manhã seguinte, a luz sagrada guia Blood e Mary de volta ao ciclo de morte e renascimento. Ele cria uma lápide para eles, prometendo fazer amigos e orgulhá-los por onde for. Logo depois, Gus o interrompe e Will pergunta por que ele não morreu. Gus finge ofensa e Will ri, dizendo que pegaria seus tesouros após sua morte. Para a surpresa de Will, Gus lhe entrega os tesouros, dizendo que não gosta de dinheiro parado e que aprecia o gesto, pois será seu último presente.
Ele descobre que não está morto, pois Gracefield o permitiu vagar pela cidade por mais 10 anos, até o deus dos mortos-vivos reaver seu poder. Blood e Mary recusaram a oferta, não querendo ser gananciosos. Gus acompanha Will de volta ao templo, informando que o futuro de Gracefield depende dele, pois o mundo a está esquecendo, mesmo tendo sido uma grande força. Will lamenta que nem saiu da cidade e já acumula mais bagagem. Ele se pergunta se é uma das dificuldades que deve sofrer. Ao chegar ao templo, ele se prepara para partir, olha para o templo uma última vez e o deixa. Ao iniciar sua jornada, Gus diz que precisará de um sobrenome. Gus lhe dá o nome William Mary Blood, em homenagem aos pais adotivos. Ele gosta do nome imediatamente. Antes de partir, Will, apesar de Gus, adiciona a primeira letra do nome de Gus à inicial do seu, tornando-o Williams G. Mary Blood, e se despede de Gus antes de ir para o mundo. Séculos atrás, antes de Mary e Blood conhecerem Will, eram melhores amigos, adorando se provocar enquanto se preparavam para lutar contra o Rei Supremo. Blood propõe que, se ele voltasse após a luta, deveriam se casar num lugar tranquilo, o que a surpreende antes que ela concorde. Eles planejam morar numa casa tranquila com bela vista, cultivar vegetais e, se tiverem um filho, pedirão a Gus para ser seu tutor, mesmo sabendo que reclamará antes de aceitar. Blood diz a Mary que, se o filho for menino, ele o ensinará a lutar, tornando-o o mais forte do mundo, e lhe dará o nome William, que significa capacete da vontade. Desde que deixou a Cidade dos Mortos, Will lutou contra demônios, usando o treinamento da família adotiva. Mas ele nunca encontrou outro humano em seu caminho, o que o faz pensar se a humanidade foi extinta. Um dia, ele se depara com uma cidade que o anima. Ao caminhar pelas ruas, percebe que não há ninguém. Pelas cicatrizes, ele sente que a cidade foi atacada. Então ora a Gracefield para trazer paz e orientação às almas errantes. Naquela noite, ele lança um feitiço para se proteger enquanto janta. Enquanto come, pensa em novos planos para a comida, pois está com pouca comida preservada. Ao deitar, espera chegar logo a um lugar povoado. Na manhã seguinte, decide caminhar pelo rio, esperando encontrar alguém, mas ouve um som da floresta, saca sua lança pronto para o ataque e vê um javali enorme tentando pular nele. Ele o abate com a lança. Will percebe que o javali morto já fora atingido por uma flecha e, bem a tempo, um cara de capuz surge da floresta com arco e flecha. Ao vê-lo, ele pensa em como mostrar que não é um inimigo sem assustá-lo. Mas o cara não tem tempo e se prepara para atirar. Will nota o símbolo élfico nas roupas do cara e o cumprimenta na língua deles. A tática funciona, pois o cara pergunta se ele é elfo, e Will responde que não. Will diz ao cara que percebeu que ele é parente de elfos, então o cara tira o capuz e se aproxima. Vendo que Will derrotou o javali que ele pretendia almoçar, tenta acusá-lo de ter tirado o javali dele. Will começa a se desculpar, mas se detém, pois é um mau hábito que planeja abolir. Então ele negocia, e descobre que o cara é um negociador habilidoso. Compartilham a carne e comem juntos no almoço. Ao assá-la, Will agradece aos deuses virtuosos pela comida e a abençoa, percebendo que o cara não é crente. Após a refeição, o cara se prepara para partir, mas Will o impede para pedir direções, o que faz o cara se perguntar quem ele é. Ele não sabe como dizer que foi criado por 3 mortos-vivos e que tem 2 pais, então mente que veio do sul, mas descobre que já está no sul. O cara conclui que Will é provavelmente um aventureiro perdido, procurando tesouros em ruínas. Então ele indica um caminho que o levará a uma pequena cidade em alguns dias. Mesmo Will oferecendo segui-lo, o homem recusa e lança um feitiço que faz luzes de fada o seguirem pela floresta, deixando Will impressionado, pois nunca viu algo assim. Antes de perdê-lo de vista, Will pergunta o nome do homem, e descobre que é Meneldor. Will dorme com a esperança de seguir as instruções de Meneldor no dia seguinte, mas enquanto dorme, ele recebe uma revelação de Graceville e conclui que Meneldor está em perigo. Então, ele vai para a floresta procurá-lo até chegar a uma vila. Ao chegar à cidade, Will percebe que sua interpretação da revelação estava errada. É Meneldor quem quer causar estragos na vila, pois o vê dando ordens aos seus homens para saqueá-la. Então, ele o enfrenta, nocauteando Meneldor. Depois, lança um feitiço em seus homens para impedi-los de atacar a vila. Após a luta, os aldeões se reúnem. John, um deles, o agradece e o apresenta a Tom, o chefe da vila. Tom agradece e pergunta se ele os protegerá. Ele jura pela luz de Gracefield que sim. Então Tom pergunta aos aldeões o que fazer com Meneldor e seus homens. Os aldeões pedem a execução, mas Tom não quer se apressar e pede ajuda a Will. No dia seguinte, todos se reúnem para ouvir Meneldor e seus homens. Descobrem que a vila deles foi destruída por demônios, quase metade morreu e o resto está ferido. Meneldor sugeriu saquear outras vilas por comida e ir para outro lugar, em vez de morrer. Meneldor sugere que enforquem só ele, por propor o saque, mas os aldeões irritados recusam, querendo todos enforcados. Will sente pena e, seguindo os pais, oferece dinheiro em troca deles. Ele quer ajudá-los a lutar contra os demônios e contratar Meneldor para a missão. Os aldeões concordam e levam os outros moradores da vila de Meneldor, não envolvidos no saque, para sua vila.
Mesmo que seja para usá-los como reféns, Will acredita que estarão seguros. Meneldor então escolta Will até sua vila, embora esteja cético. No caminho, ele pergunta o que Will fará, e ele responde casualmente que eliminará demônios. Meneldor tenta avisá-lo do perigo, mas Will diz que está acostumado, e seguem. Will e Meneldor continuam a caminhar pela floresta até tarde da noite. Will sugere passarem a noite ali, e lança um feitiço para criar um abrigo. Will fica impressionado, mas Meneldor casualmente diz que não é nada demais, enquanto se ajeita. Durante o jantar, Will pergunta se o ofendeu, devido à frieza anterior. Meneldor responde que não cresceu nas melhores condições e não sabe lidar com pessoas bem educadas como Will. Ele garante que o recompensará por salvá-lo. Meneldor avisa que só o levará à vila, e não lutará contra demônios ao seu lado, e Will entende. Após o jantar, ele tenta conversar com Meneldor para serem amigos, mas Meneldor se deita e diz que está cansado. Se quiser ficar acordado, que fique sozinho. Derrotado, Will vai para a cama, mas fica feliz por ser a primeira vez que passa a noite com alguém. Na manhã seguinte, chegam à vila de Meneldor, que pede a Will que espere escondido enquanto procura demônios. Ele retorna para informar Will que estão realizando um ritual no templo da vila, agora destruído. A pedido de Will, ele mapeia a área do templo e descreve vividamente os demônios. Will entende rapidamente, pois já leu sobre demônios em livros. Após a explicação, Will chega ao templo e interrompe o ritual dos demônios, atingindo um com sua lança. Isso alerta os outros, mas antes que possam retaliar, ele começa a lançar feitiços e lutar. Os demônios não resistem à combinação mortal de Will e caem diante de sua lança. Quando ele está prestes a finalizar os últimos dois, Meneldor os derruba com sua flecha. Will o provoca, pois ele havia dito que não lutaria. Em sua defesa, ele afirma que só se juntou porque viu Will vencendo, e pergunta que tipo de treinamento especial ele fez, mas Will não quer que ele saiba mais sobre si ainda, então mente que come muito pão. Ele não acredita, mas muda de assunto. Eles andam pela vila em busca de sobreviventes e encontram uma criança morta-viva, estendendo a mão para Meneldor. Ela conta como os demônios atacaram a vila, mas ficou escondida, pois tinha fé que Meneldor voltaria. Ao ouvir a história, Meneldor hesita em tocar o garoto, que não sabe ser um morto-vivo. Mas Will o pega, se apresenta, o acaricia e encoraja Meneldor a tocar sua mão. Meneldor obedece e pede desculpas por não ter vindo antes. Will então envia o garoto para o pós-vida. Esse gesto toca Meneldor, que se desculpa com Will por sua frieza, pois pensava que Will era só um garoto rico e mimado, privilegiado com a conexão divina. Will aceita o pedido. Depois disso, Meneldor não hesita mais e se junta a Will para se despedir dos mortos-vivos da aldeia, enviando-os para o pós-vida. Dias depois, os aldeões restantes retornam. Mesmo infelizes com o estado da aldeia, eles pegam suas ferramentas agrícolas e começam a cavar para enterrar os mortos, dando-lhes o devido descanso. Após o enterro, Will, preocupado, pergunta aos aldeões o que farão. Eles mostram um pequeno estoque de comida que mantinham escondido. Mais tarde, decidem fazer uma pequena celebração para marcar seu retorno e honrar os mortos. Um aldeão serve uma bebida a Will, em agradecimento por ter libertado a aldeia dos demônios. Mas Will nota que Meneldor não está no evento, então sai para procurá-lo. Ele o encontra olhando o belo céu e decide se juntar a ele. Durante a conversa, Will descobre mais sobre Meneldor. Aparentemente, a mãe de Meneldor era uma mulher de curiosidade insaciável que um dia foi à floresta e voltou grávida dele, sem vestígios do pai. Ao dar à luz, ela morreu imediatamente, e ao crescer, ele não se encaixava na família da mãe, que o considerava uma desgraça. Então ele saiu de casa e começou a se virar. Com sua habilidade em facas, arcos, flechas e fadas marinhas, numa de suas jornadas encontrou a aldeia atual. Uma mulher gentil, Marple, o abrigou e cuidou dele. Embora Marple esteja morta, ele também conta a Will como é difícil ter uma vida mais longa que os outros por ser meio elfo. Há momentos em que ele deseja morrer e Will começa a sentir pena. Logo depois, ele encerra a discussão triste e agradece a Will por salvá-lo e a sua aldeia. Ele então diz a Will que deseja receber a proteção divina de Gracefield através dele, o que surpreende Will. Will aceita, age como médium para ligá-lo a Gracefield e ora por ele. Após a oração, Will elogia sua força, mas ele desdenha, dizendo que Will é o poderoso, pelo poder contra demônios, e garante que não se intrometerá em sua vida pessoal. Voltam à celebração. Will está feliz, crê ter achado o primeiro amigo. No dia seguinte, Will, Meneldor e os aldeões inspecionam o que sobrou. Will pergunta a Meneldor sobre a história da aldeia. Pela história, Will percebe que o povo da área era muito devoto a Gracefield. Mas, após a guerra de 200 anos, seus seguidores diminuíram. Will se pergunta se sua missão é restaurar a fé em Gracefield. Mas Meneldor o interrompe, avisando que os aldeões não têm dinheiro para reparar a aldeia. Então Will sugere que explorem ruínas juntos e dividam o saque igualmente, o que o surpreende. Logo depois, voltam à cidade com algumas ruínas. Enquanto falam do dinheiro da venda, ouvem gritos de socorro e veem um macaco gigante aterrorizando um homem, sob o olhar de uma garota.
A garota age, fazendo o macaco olhar para ela, mas Will surge à frente para enfrentá-lo. Will ignora o apelo da garota, lembrando-se de Blood, nunca quebrar o contato visual com um animal selvagem. Will encara o macaco. Após 1 minuto de encarada, o macaco recua, e ele vai ver a garota. Mas antes que ele diga algo, ela pergunta se ele é um aventureiro, impressionada com o que fez. Ele então descobre, enquanto ela tagarela, que o nome dela é Bee, uma musicista que adora viajar. Descobre que o homem é Tônio, vendedor ambulante em estradas remotas, pois sua empresa faliu. Tônio avisa que volta para sua base, e os rapazes se apresentam. Os rapazes percebem que perderam seus escoltas pelo incidente do macaco. Meneldor vê uma chance de negócio e propõe um acordo a Tônio. Ele propõe que o escoltem e a Bee até a cidade, mas Tônio deve apresentá-los a um fornecedor. Ele concorda e eles seguem viagem. Os 4 se tornam próximos, e Will percebe que Tônio é um cara gentil, bom em se aproximar das pessoas. Bee, por outro lado, não tem noção de distância pessoal. Para provar, um dia no mercado, Bee corre para o palco mais próximo e começa a fazer uma serenata para as pessoas com sua doce voz. Will e Mentendor comentam que ela nunca se cansa de seu comportamento enquanto a observam. Mentendor aponta que ela e Tônio formam uma boa dupla para negócios. Tônio se aproxima e pergunta a Will se suas bênçãos podem curar doenças e ferimentos. Will confirma. Tônio então propõe que Will cure as pessoas, e quando pedirem recompensa, Will as direcione para comprar os produtos de Tônio, provando que Tônio é um empresário estratégico. Com o novo método de ganhar dinheiro, os 4 continuam a passar por várias aldeias até pararem numa estalagem, uma noite, pois era tarde demais para seguir viagem. Como de costume, Bee inventa uma canção para eles. Enquanto os outros ouvem, Will percebe que ela canta sobre sua família adotiva e começa a sentir muito orgulho de que eles não foram esquecidos, afinal. Pela canção, Will descobre que, embora lembrados por seus feitos, ninguém sabe seus nomes. Ele descobre como os 3 salvaram uma meio-elfa. Ela foi levada à força para ser sacrificada a um demônio que aterrorizava uma aldeia, e seu namorado foi pedir ajuda aos 3. Mesmo com pouco dinheiro, eles se compadecem e decidem ajudar. Enganam o demônio para uma batalha e usam seus feitiços para eliminá-lo. Como a meio-elfa e seu namorado não podiam mais ficar na aldeia, os 3 lhes oferecem presentes para a jornada. Eles protestam que os presentes são demais, mas Gus garante que é um investimento que eles receberão no futuro. Até hoje, a meio-elfa, agora muito velha, ainda os espera para agradecer e devolver os presentes. Essa canção toca Will tanto que ele chora, mas rapidamente enxuga as lágrimas quando Bee o provoca. Mas ele é grato por ainda serem lembrados. Na manhã seguinte, Will se prepara. Ouviu na canção de Bee que um reino ainda fala de sua família adotiva e ele está ansioso para conhecê-los. Enquanto se prepara, Tony o interrompe para expressar suas preocupações. Tônio diz que ele é muito forte, e julgando por sua lança, ele é uma obra-prima. Mas há algo nele que Tônio não entende, então pergunta o que ele realmente quer. Essa pergunta pega Will de surpresa, e ele luta para encontrar uma resposta. Quando encontra, ele diz a Tônio que ainda não sabe nada no mundo. Então ele quer começar aprendendo, e durante o processo encontrará o que quer. Logo depois, seguem para a cidade costeira do reino. Will descobre com Tônio que o reino nomeou recentemente um novo governante. Enquanto Tônio explica as mudanças políticas, Bee puxa Will para mostrar a enorme cidade no horizonte, fazendo-o sorrir. O grupo entra na cidade. Antônio continua a falar sobre as políticas da cidade. A cidade não faz inspeção de entrada e as mercadorias chegam pelo mar. Enquanto Antônio explica, Will percebe que a cidade prioriza sua economia, o que o impressiona. Bee, entediada com a conversa de Tônio, arrasta Will para o mercado para se divertir. No mercado, o Will fica feliz em ver muitas pessoas. Ao entrarem nas ruas e passarem por um poste, o Will não sabe o que é e pergunta. Bee o zomba por estar desatualizado. Na próxima parada, visitam a casa de banho pública, e Will se maravilha com a limpeza da água. Após o banho, vão a um bom restaurante. Will aprecia a comida, pois não comia algo assim desde que deixou o templo. Sua bebida é tão boa que ele pede mais. Enquanto comem, Tônio lembra Will que ele precisa visitar o templo para prestar seus respeitos, já que é um sacerdote, e ele concorda. Após a refeição, o grupo acompanha Will ao templo. Meneldor se espanta com o dinheiro gasto no prédio, enquanto Bee o chama à ordem, e Will, prestes a entrar, pede para esperarem. Dentro do templo, Will se pergunta se são sempre tão grandes, comparando-o a um destino turístico. Enquanto caminha, vê um sacerdote e pergunta se há algum de alto escalão, informando que quer prestar seus respeitos. O sacerdote fica cético ao saber que ele serve Gracefield, pois seus seguidores são incomuns. Então Will pode ter que passar por um processo rigoroso. Ele concorda, pois já esperava. Mas, como o sacerdote informa, a maioria dos sacerdotes está fora devido ao aumento de ataques de demônios na área. Enquanto Will tenta entender a situação, o bispo Bagley, chefe do templo, se aproxima para saber do que falam. Will aproveita para se apresentar e testar se ele não é um impostor. Bagley faz uma pergunta sobre Gracefield, e Will responde com excelência. Isso fez Bagley sorrir,
e ele instruiu o padre a registrar o nome de Will e mostrá-lo o templo. O padre lembrou Bagley que não fizeram as orações de detecção de fé e mentira, mas Bagley gritou com ele, assustando os outros no templo. Após o incidente, o padre mostrou o templo a Will e contou como Bagley se perdeu em festas e prazeres e é muito explosivo. Diferente do vice-bispo, que é uma pessoa maravilhosa e virtuosa, antes que ele finalmente se recompusesse e implorasse para não contar a ninguém, Will tenta confirmar o que o padre disse e pergunta aos amigos se sabem algo sobre Bagley. Antônio diz que ele parece ter influência na guilda comercial e industrial da cidade, enquanto Bee está feliz por Bagley tê-los deixado ficar no quarto de hóspedes do templo. Enquanto pensam no que fazer, ouvem vozes e descobrem que um demônio se aproxima do templo. Vendo que todos estão assustados, Will sai para enfrentar o demônio sozinho. Ao lançar um feitiço, descobre que o demônio está longe demais. Então ele tenta continuar, esperando que um dos feitiços o atinja. Mas Meneldor interrompe sua missão suicida e o aconselha a não atacar cegamente, pois este tipo de demônio é diferente. Ele então elabora um plano e diz a Meneldor para soltar suas fadas enquanto ele lança um feitiço. As fadas o ajudam com o feitiço para prender o demônio. Enquanto o demônio luta para se soltar, alguns soldados, observando o encontro, ficam impressionados por haver um mago entre eles. Mas o demônio finalmente se liberta e avança furiosamente na direção de Will. Will canaliza todas as habilidades que sua família lhe ensinou, usando-as para lançar um feitiço que cria uma barreira, impedindo o demônio de atingi-lo diretamente, pegando as pessoas no templo de surpresa. Então o demônio libera gás venenoso que acaba quebrando a barreira. Vendo que estão expostos, Meneldor intervém e lança um feitiço que faz o demônio cair no chão. E Will imediatamente lança um feitiço de ligação, após o qual o atinge com sua lança, apenas para o demônio querer liberar fogo. Ele pensa imediatamente no que fará e o agarra firmemente, o que impede o demônio de liberar fogo, e isso eventualmente leva à morte do demônio. Antônio é o primeiro a se aproximar para elogiá-lo pelo esforço, enquanto Bee incentiva os outros a aplaudi-lo pelo bom trabalho. Mais tarde, Will se junta aos outros para tentar reparar os danos que o demônio causou à cidade, mas ele sente que teve sorte no incidente e desabafa com Meneldor. Meneldor o faz ver a razão, dizendo para não se subestimar. A notícia de sua luta logo chega a Ethelbad, o governante da cidade, que solicita sua presença imediatamente. Durante a reunião, Will explica ao governante como conseguiu vencer o demônio, e, em agradecimento, Ethelbad pergunta se ele deseja algo. Will informa que há algumas aldeias na área sob ameaça de demônios e que apreciaria se ele enviasse seus soldados para ajudá-los nesses locais. No entanto, Ethelbad diz que não será possível devido a conflitos políticos, então Will humildemente pede que ele possa organizar um exército para expulsar os demônios. Mas Ethelbad fica surpreso que ele tenha feito essa pergunta, sabendo o quão louco soa, e diz que está considerando a opção de eliminá-lo. Will pergunta a Ethelbad como ele faria sua morte. Ele responde casualmente que diria que foi envenenado durante sua batalha com o demônio, e o tratamento chegou tarde. Will entende o ponto de vista dele, pois para Ethelbad, ele é apenas um herói qualquer, sem histórico conhecido, pedindo permissão para levar um exército a uma área que nem governa. Então Will decide defender seu caso sinceramente, falando do coração. Ethelbad tenta avisá-lo do perigo, mas Will garante que está à altura da tarefa. Ethelbad ri de suas palavras e conta como Meneldor o fuzilava com os olhos quando falou em eliminar Will. Meneldor tenta negar, mas Will fica emocionado por ele se importar apenas para serem interrompidos por Bagley, que irrompe na reunião para questionar por que Ethelbad chamou Will sem sua permissão. Como Will agora é um padre registrado em seu templo, Ethelbad informa que não sabia e conta a Bagley sobre seu plano de ajudar algumas aldeias. Essa revelação chocou Bagley, mas Ethelbad então lhe diz que considerou eliminá-lo a princípio. Mas ao ver que ele é apenas um garoto franco, ficou divertido com o raciocínio de Will, e por isso, informa a todos os presentes sua intenção de nomear Will como cavaleiro, e diz a um chocado Bagley para começar os preparativos para que possam fazê-lo em seu templo. Bagley diz que vai considerar e o procurará, e Ethelbad pede que decida rápido. No caminho de volta ao templo, Bagley resmunga sobre como Will se mostrou um encrenqueiro, o que irrita Meneldor, que pergunta a Bagley qual é o problema, pois não entende por que ele age como chefe deles. Isso faz com que os dois comecem a discutir enquanto Will observa a briga com Anna, filha adotiva de Bagley, que o seguiu para encontrar Ethelbad. Anna pede desculpas a Will por Bagley, dizendo que ele enfrenta problemas não resolvidos ultimamente, o que o deixou nervoso. E Will também pede desculpas pelo comportamento de Meneldor. Enquanto conversam, ele descobre que ela é a filha adotiva de Bagley. Logo depois, Will interrompe a discussão e agradece a Bagley por salvá-los de Ethelbad, mas Bagley ignora e diz que só está defendendo a autoridade do templo. Bagley então diz que considerará a proposta de Ethelbad de torná-lo cavaleiro, então ele deve esperar após a oração da noite. Will concorda, mas não sabe o que é a oração da noite, deixando Bagley frustrado, que se pergunta onde ele cresceu e o repreende sobre como funciona.
Naquela noite, ele interrompe Bagley enquanto observa suas orações para fazer uma pergunta que o incomodava. Ele pergunta por que Bagley não usa as bênçãos para o povo, mesmo tendo conquistado um alto nível de proteção como chefe do templo, por causa dos rumores que ouviu sobre ele. Bagley responde que usar a proteção divina como ferramenta para a conveniência própria não contribui para a glória de Deus. E enquanto ele continua a explicar seu ponto de vista, Will percebe que por trás daquele monge rude, ganancioso e que vive reclamando, há um homem incrível que sabe o que faz. Ele então tenta convencer Will a não aceitar o título de cavaleiro, mas ele recusa e Bagley se rende. Depois de deixar o templo, Will começa sua busca pelo exército que pretende usar para destruir os demônios. Seguindo o conselho de Monelder de encontrar pessoas que buscam aventura pela glória e prestígio, ele vai a uma taverna para procurar interessados. Ele afixa o cartaz de recrutamento no quadro, mas as pessoas riem dele ao ver condições como salário baixo e nenhuma garantia de sobrevivência. No entanto, um dos homens bebendo diz aos outros para pararem de rir. Will olha para a mão da pessoa enquanto ela derruba sua bebida e vê que ele possui as características de um bom espadachim que Blood costumava lhe contar quando estava vivo. Will se aproxima para dizer que está recrutando pessoas para eliminar o chefe demônio, pois ele é responsável por enviar seus subordinados às aldeias. O homem informa que a localização é incerta, mas ele topa, desde que Will lhe forneça comida, cama e dinheiro de bolso, e os outros logo começam a demonstrar interesse. Will então se apresenta ao homem e descobre que o nome dele é Raced Off. Mais tarde, Will retorna ao alojamento, e Bee compõe uma canção para Will sobre seu novo status de lenda, enquanto Will tenta negociar com Tônio e Mentendor. Ele está começando a fazer preparativos para conseguir fundos para seu exército lutar contra o chefe demônio. Enquanto discutem, Bee os ouve mencionar que planejam entrevistar Ristov, e ela imediatamente se oferece para a entrevista. Durante a sessão de entrevista, Will descobre que os dois já se conhecem, e Bee aproveita a oportunidade para dizer a Ristov para abraçar o trabalho em equipe, pois Ristov gosta de fazer as coisas sozinho. Ristov, por outro lado, não vê problema nisso, pois acredita que se alguém é talentoso, tudo se resolve. Mas Bee rapidamente aponta que a reputação importa. Uma ideia maluca então lhe ocorre, e ela sugere que Ristov e Will se enfrentem numa luta. E embora Will esteja cético, Ristov concorda e sugere que lutem depois de derrotarem o chefe demônio. Isso deixa a Bee muito animada. Então ela promete cantar sobre isso para o mundo todo saber. No dia seguinte, Ethelbad investe Will como cavaleiro no templo, onde o declara paladino. Mais tarde, as pessoas arrastam Will para o bar para celebrar, e Will diz a Mentendor para segui-lo. Ele se recusa, mas as pessoas o chamam de servo de Will. Will rapidamente os corrige, dizendo que ele é seu amigo, embora Mentendor discorde imediatamente. Logo depois, Bee chama sua atenção para avisar que estão ganhando uma fortuna com a canção que ela compôs para ele. E Will olha para cima, grato a Gracefield. Tendo obtido a permissão oficial de Ethelbad no templo, Will partiu com sua equipe de aventureiros barulhentos para iniciar o processo de extermínio dos demônios e da besta demoníaca que infestam algumas aldeias. Durante o processo, eles geralmente param em aldeias seguras para deixar suprimentos que podem ajudar. Antônio tem sido de tremenda ajuda nesse departamento, pois é ele quem está encarregado de solicitar doações e contribuições. Bagley também designou alguns padres para Will, incluindo Anna. E como todos são padres experientes, eles auxiliam Will usando suas bênçãos para curar as pessoas. Ristov e os outros aventureiros são encarregados de sair para procurar demônios se receberem quaisquer relatos sobre eles aparecendo na área, e Will está sempre impressionado com as habilidades de Ristov. Will também intervém em disputas dentro das aldeias e tenta ajudá-los a resolver amigavelmente. Embora ele não planejasse se envolver no início, mas como o fez pela primeira vez, os aldeões continuaram voltando. Impressionado com seu novo papel, ele olha feliz para uma aldeia que costumava ter uma nuvem escura pairando sobre ela, agora cheia de vida e sorrisos. Isso o faz lembrar da época em que Gus lhe disse como o dinheiro move o mundo. E com o poder do dinheiro, as coisas podem ser resolvidas sem magia. Então, um dia, Ristov informa Will que alguns dos aventureiros que saíram para procurar demônios não retornaram, apesar de estarem fora há dias. Imediatamente, Will ordena a Ristov que reúna pessoas especialistas em explorar a floresta para que possam sair para procurá-los. E ele começa a trabalhar nisso. Um tempo depois, eles seguem para a floresta em busca dos aventureiros perdidos. Mas ao iniciar a busca, Will tem a sensação de que algo ruim deve ter acontecido aos aventureiros perdidos, pois eles são muito habilidosos, e ele informa Mentendor sobre isso. Depois, Mentendor o agradece por tudo que ele fez, pois se não fosse por ele, Mentendor tem certeza de que teria afundado o mais baixo possível. Mas graças a ele, agora leva uma vida respeitável, e isso rende provocações de Will, pois ele é tímido demais para encará-lo e agradecer. O grupo fica chocado ao adentrar a floresta e encontrar os aventureiros perdidos sem vida. Ao avaliar o impacto do demônio que os atacou, percebem que não é um demônio comum e concluem que os aventureiros tiveram uma morte digna tentando eliminar uma besta única. Will faz uma rápida oração pelos falecidos.
Então começam a investigar para onde o demônio pode ter ido. Enquanto discutem, Will percebe que uma armadilha foi montada e alerta os outros. Mas é tarde demais, pois os demônios surgem em grande número, e eles não têm escolha a não ser enfrentá-los. Will então lança um feitiço para proteger o homem enquanto a batalha começa, e Meneldor também ora por proteção das fadas. Com essa proteção, os homens atacam os demônios, mas uma quimera se junta à luta. Como Will está ocupado, Meneldor tenta enfrentar a quimera com um feitiço, mas ela o derruba com um golpe e cospe veneno nele. Will vê isso de onde ataca os outros demônios e tenta rapidamente lançar um feitiço de trovão, mas sua fala é interrompida por um ataque demoníaco, e o trovão o atinge. Derrotado, ele se pergunta o que deu errado, pois tudo ia bem até então. Com raiva, ele usa o poder de suas lâminas demoníacas para eliminar os demônios um após o outro. Sentindo-se culpado por ter falhado com seus pais adotivos, Rastov logo o chama à razão e diz para curar Meneldor rapidamente. Ele corre para o lado de Meneldor e, vendo como ele está ferido, começa uma oração de cura para Gracefield. Mas enquanto ora, ele chora até sua cabeça ficar confusa, e se pergunta se é por ter usado o poder da lâmina demoníaca. Mas antes que possa entender o que está acontecendo, ele desmaia. Algumas horas depois, ele se encontra em uma cama e descobre com Rastov que está na vila mais próxima. Os outros não conseguiram derrotar a quimera, pois ela fugiu. Ele logo se lembra de Meneldor e pergunta sobre ele. Rastov garante que ele está vivo graças à bênção de Will, pois Meneldor já estava às portas da vida após a morte, mas ainda está inconsciente. Ao ouvir isso, Will tenta pular da cama para encontrá-lo, mas suas forças o abandonam, e Rastov sugere que ele descanse um pouco. Mas, sozinho, sua mente divaga, e ele começa a se perguntar como a operação falhou. Enquanto pensa, ele ouve aldeões passando, falando sobre o incidente e o zombam por ser um monstro que machuca as pessoas ao seu redor. Essa declaração o machuca muito e ele acredita nela, pensando que tudo foi sua culpa. Mais tarde ele sai na chuva para procurar Meneldor, culpando-se por tê-lo ferido, e encontra B. Antônio, que acabou de chegar à vila após saber do incidente. B. o elogia por salvar a vida de Meneldor e por ter acabado com a maioria dos demônios. Mas Will recusa, duvidando que as pessoas o vejam como um herói, e continua sua busca por Meneldor contra os desejos de B. Antônio para que ele descanse. Ao chegar à cabana de Meneldor, Will o vê em mau estado e inicia uma oração de cura. Mas enquanto ora, ele se desculpa com Meneldor por tentar forçar nele a relação que sua família adotiva compartilha. Aparentemente Will queria o tipo de amizade que sua família adotiva tinha, mas sente que forçou Meneldor demais, pois ele não é tão forte quanto eles. Ele então percebe que estava apenas com medo de ficar sozinho, assim como Gracefield aparece para conceder seus desejos. A caminho de se vingar sozinho, Meneldor de repente se aproxima para perguntar aonde ele vai. Ele avisa Meneldor que vai enfrentar todas as bestas demoníacas que encontrar e garante que ficará bem, já que é um monstro. Meneldor, porém, não concorda e lhe dá um tapa para fazê-lo cair em si, mas ele não se abala e continua a se afastar. Meneldor tenta brigar, mas ele bloqueia os socos e, para impedi-lo de seguir, quebra um de seus braços e diz para Meneldor procurar cura. Meneldor se recusa a deixá-lo ir e invoca um feitiço para pará-lo. Depois diz para ele parar de agir como um covarde e de ser tão duro consigo mesmo. Ele não entende por que está tentando ajudar, especialmente porque não é sua missão. Mas quando Meneldor o chama de amigo e diz que não pode abandoná-lo para algo perigoso sozinho, ele chora muito, pois é a primeira vez que o chama assim. Meneldor pega sua mão para ajudá-lo a levantar, e ele avisa que o esperará, retornando à vila com Meneldor para se juntar aos outros. Ele se desculpa por estressá-los e todos riem. Ele informa Raikanov sobre o plano dele e de Meneldor de eliminar os demônios, e pede aos aventureiros que se juntem. Eles estão céticos, pois foram atacados pela Quimera, mas concordam quando Will promete recompensá-los se eliminarem o líder. Nos dias seguintes, todos se reúnem para formar uma força, enviar batedores e preparar-se para a batalha épica. O dia da batalha finalmente chega, e todos esperam os demônios no local do último confronto. Logo depois, os demônios surgem em grande número, e eles se lançam em um confronto épico, lutando com espadas, flechas, feitiços e lanças. Enquanto a luta continua, Will percebe que realmente é preciso uma vila inteira para combater os demônios. Enquanto os outros lutam, Will e Mentendor procuram a Quimera. Ao inspecionar, Will sente algo e lança um feitiço que a força a sair do esconderijo. Ele percebe que os demônios querem o Alto Rei selado em sua antiga cidade para continuar o caos nas vilas. Se o povo conseguir o selo primeiro, será a seu favor, e os demônios não querem isso. Por isso, aterrorizam as vilas para distraí-los do selo. Com essa percepção, Will acerta uma das cabeças da Quimera com sua lança, fazendo-a voar, enquanto Mentendor lança um feitiço para derrubá-la. Os dois continuam a enfrentar a Quimera e ganham vantagem, com ela recebendo os golpes. Mas a Quimera logo se irrita e libera venenos para eliminá-los. Will diz a Mentendor para se afastar do veneno, e ele obedece.
Venenos não afetam Will, pela comida de Mary. Ele corre e a atinge com sua lança enquanto Mentendor lança um feitiço. A combinação dos poderes dos dois leva à morte da Quimera, e eles celebram a vitória. Eles tinham que eliminar a besta demoníaca, mas ao chegar ao templo, descobrem que Rastov já fez o trabalho. Surpresos, perguntam como ele conseguiu sozinho, e ele diz que foi fácil porque eles já enfrentavam a Quimera, o que enfraqueceu o poder da besta. Todos voltam à vila para celebrar, e Bee compõe uma canção sobre a história de Will, do nascimento ao presente. Após a canção, Will fica impressionado, mas envergonhado. Mentendor diz que não é nada demais. Will aproveita para dizer que comporá uma canção sobre Mentendor, o Belo, que trilha o caminho do herói junto com ele. Mas ele recusa, achando que as pessoas vão presumir que ele é a namorada de Will. Um tempo depois, Mentendor informa Will que o povo decidiu construir um santuário para Gracefield. Isso anima Will, pois ele acredita ser um grande primeiro passo para restaurar o legado de Gracefield. Mentendor pergunta a Will o que fazer, mas ele fica confuso, achando que só resta limpar as vilas. Mentendor se decepciona que Will não saiba do que é capaz, e o informa que não é só um paladino com proteção divina de Gracefield. Ele também tem a aprovação do país e do templo para ter poder militar e reunir aventureiros para ajudar vilas. Por isso, tem jurisdição sobre eles. Will fica surpreso com essa responsabilidade. Ele percebe que a tem, pois planejava lutar contra demônios e melhorar as vilas. Entra em pânico e pergunta a Mentendor o que fazer. Mentendor o informa que ele já tem um mercador e uma sacerdotisa, Tânio e Ana, e se precisar de mais algo pode informar Itelbad. Embora saiba que não será muito trabalho, ele gosta da ideia de ter um objetivo, e diz a Mentendor que precisará de sua ajuda. Ele concorda, assim que Bee os chama. Enquanto vão, Will espera que um dia possa levar os aldeões para sua antiga cidade, onde todos vivam felizes. Se assistiu a este resumo de anime até o final, comente Mary Peituda. Se gosta de resumos de anime assim, assista a este vídeo.